Obter Bitcoin através do multibanco também é possível. Existe este site coinatmradar.com onde vocês podem visitar e obter mais detalhes. Ele tem uma lista com os bancos que existem a nível mundial. Como guardar Bitcoin? Para guardares Bitcoin, precisas de uma carteira digital. Esta carteira digital é tipicamente uma aplicação móvel, um programa no computador ou um dispositivo de hardware, parecido com uma pen. Quando se cria uma carteira digital, ela gera tipicamente uma frase backup, ou também chamada como frase semente, que tem tipicamente entre 12 a 24 palavras. Esta frase depois deve ser escrita em papel e guardada num local privado onde só tu tenhas acesso, porque é ela que depois te vai permitir recuperares a tua carteira em caso de algum dano acidental ou em caso de perda de algum dispositivo. Juntamente com essa frase semente, ela gera chaves privadas, gera chaves públicas e gera endereços. As chaves privadas é o que permitem que possas fazer transações da tua carteira para outra, ou seja, retirar dinheiro da tua carteira. As chaves públicas estão ligadas com os endereços, que são o que te permitem receber dinheiro na tua carteira. As chaves privadas devem estar offline e não devem ser partilhadas com ninguém. Já as chaves públicas e os endereços podem estar online e podem ser partilhados. Não corres o risco de perderes os teus fundos. O que não acontece se alguém descobrir as tuas chaves privadas ou se as partilhares na internet. Existem alguns objetivos no que toca a guardar Bitcoin, tal como proteção contra perda acidental. No passado, muitas pessoas já perderam acidentalmente bitcoins por causa de cópias de segurança que falharam, letras mal digitadas, discos rígidos esquecidos, dispositivos de armazenamento corrompidos ou inúmeros outros deslizes. Por isso é importante que a carteira que tu escolhas te permita fazer um backup ou uma cópia de segurança. Vamos supor que guardas as cópias todas no mesmo local e que ocorre um incêndio nesse local e destrói-te as cópias todas. Por isso é importante teres as tuas cópias distribuídas em diversos locais seguros. Também é importante verificar regularmente que as tuas cópias de segurança ainda existem e que estão em bom estado. Isto pode ser algo tão simples como garantir que as tuas cópias de segurança ainda estão onde as colocaste uma ou duas vezes por ano. Verificação de que as bitcoins são genuínas. O software da carteira já faz esta verificação automaticamente. Proteção contra o roubo. A posse das tuas bitcoins vem da tua capacidade de manter as tuas chaves privadas sob o teu controle exclusivo. Em Bitcoin, estas chaves privadas equivalem a dinheiro. Por exemplo, qualquer hacker que descubra estas chaves privadas, eles podem criar uma transação de Bitcoin válida e tirar as tuas moedas da tua carteira e enviá-las para a carteira deles próprios. Imagina que é como saberem o código de acesso ao teu banco online. A carteira mais segura é aquela que verifica independentemente todas as regras e as transações da Bitcoin. Isto é conhecido como um nó completo, que é nada mais do que um computador. Por exemplo, tu tens a tua carteira no teu telemóvel e tens um computador em tua casa onde a carteira do teu telemóvel está ligada ao computador que tu tens lá em casa e é esse computador que te valida e faz o roteamento das tuas transações. Isto não só traz-te mais segurança, mas traz-te também mais privacidade e proteção contra a espionagem. Uma forma se calhar mais fácil de entender o que é que são as carteiras, as chaves privadas e os endereços é comparar com o sistema atual. As carteiras podemos vê-las como uma conta bancária, as chaves privadas como o código de acesso a essa conta bancária e os endereços podemos ver como o NIB ou o IBAN. Ou seja, as contas bancárias guardam o nosso dinheiro, as chaves privadas, que é o código, permite aceder a esse dinheiro e transferi-lo para outra conta ou outra carteira, e os endereços, que são como os NIBs ou os IBANs, é o que permitem com que os outros façam transferências para nós. Vamos aos tipos de carteiras que existem. Existem carteiras de hardware, que são dispositivos físicos, são parecidos com pens. Existem as carteiras multi-assinatura. Nestas carteiras, para retirares o dinheiro delas, precisas de várias assinaturas. Por exemplo, vamos imaginar um cenário onde tens uma carteira no teu computador, tens as chaves nessa carteira e tens outras chaves num dispositivo de hardware, que é parecido com uma pen. Se quisesses transferir dinheiro dessa carteira para outra carteira, poderias ter um sistema onde, para transferir dinheiro dessa carteira para outra carteira, precisasses das assinaturas que estão no programa que está no computador
e das assinaturas que estão no programa que estão na PEN. E só depois de serem assinadas por esses dois dispositivos é que os fundos podem sair. Isto traz um pouco mais de segurança porque, por exemplo, se um hacker tiver acesso ao vosso computador, ele não vos vai poder retirar o dinheiro da vossa carteira porque precisavam também ter acesso à PEN. Do lado oposto, esta forma também seria um pouco mais perigosa porque vamos supor que perdias a PEN. Aí ficavas sem poder transferir os fundos da tua carteira para outra. Por isso é sempre aconselhável teres pelo menos 3 dispositivos ou 3 formas de assinares as tuas transações. Porque se um se perder, sempre ficas com os outros. E tem de ser do tipo 2 de 3. 2 de 3, que é 2 dispositivos, bastam apenas para assinar as transações. Porque se tiveres um sistema 3 de 3, aí voltas a precisar à mesma dos 3 dispositivos para assinares as transações. E se perderes algum desses 3, voltas a não poder transferir fundos da tua carteira para outra carteira. Este método é possível ser ajustado no momento em que tu crias a tua carteira. Temos também as carteiras de armazenamento a frio, onde a carteira está num dispositivo online e tem as chaves públicas online. No entanto, as chaves privadas estão guardadas offline e protegidas de ataques que podem ser feitos online. O que é que acontece neste cenário? Vamos supor que um hacker tem acesso à tua máquina online. Ele não consegue fazer nada, porquê? Porque as chaves privadas estão guardadas num dispositivo offline. E por fim temos as carteiras quentes ou hot wallets. Nestas carteiras está tudo no mesmo dispositivo. Ou seja, a carteira juntamente com as suas chaves públicas e as suas chaves privadas estão todas no mesmo dispositivo. O que a torna um método de armazenamento mais arriscado e pouco aconselhável para grandes quantidades de dinheiro. Vamos mergulhar um bocadinho mais em cada tipo de carteira. As carteiras de hardware são dispositivos de segurança para armazenar bitcoins num periférico em que se confia para gerar as chaves da carteira e assinar as transações. Estas carteiras são tipicamente concebidas para ser resistentes a ataques tanto físicos como digitais. O dispositivo assina as transações internamente e apenas transmite as transações já assinadas para o computador, nunca comunicando quaisquer dados secretos aos dispositivos a que se liga. A separação das chaves privadas do ambiente vulnerável permite ao utilizador gastar as bitcoins sem qualquer risco, mesmo quando utiliza um computador que não é fiável. As carteiras de hardware são relativamente fáceis de utilizar e são uma das melhores formas de armazenar as bitcoins. Alguns inconvenientes são que as carteiras de hardware, por serem objetos físicos reconhecíveis, podem ser descobertos e podem dar a entender que tu provavelmente possuis bitcoins. Isto vale a pena ter em conta quando, por exemplo, viajas para outros países. Ainda assim, o acesso físico a uma carteira de hardware não significa que as chaves sejam facilmente comprometidas ou que o teu dinheiro seja facilmente roubado. Os grupos que criaram as carteiras de hardware mais populares esforçaram-se ao máximo para tornar os dispositivos resistentes a ameaças físicas e, embora não seja impossível, apenas pessoas tecnicamente habilitadas e com equipamento especializado conseguiram ter acesso às chaves privadas sem o consentimento do proprietário. Como, por exemplo, um guarda de fronteira armado e com más intenções que vê a tua carteira de hardware pode-te forçar a digitar o PIN e desbloquear o dispositivo e, consequentemente, roubar-te as bitcoins. Outro aspecto é o custo. Estas carteiras custam mais do que as carteiras de software. As carteiras de hardware mais populares são a Trezor, a Ledger e a Coldcard. Quanto às carteiras de armazenamento a frio ou Cold Storage Wallets, elas geram e armazenam as chaves privadas offline num computador recém-instalado e sem acesso à internet. Os pagamentos são recebidos numa carteira Watch Only. O que é esta carteira Watch Only? É uma carteira que está num computador com acesso à internet e esta carteira fica ali como se fosse um radar para receber os vossos pagamentos. Fica ali atenta e quando for enviado um pagamento para um dos endereços dessa carteira, ela depois recebe-o. É assim que este método funciona para recebermos pagamentos. Mas e se quisermos fazer pagamentos a alguém? Ou seja, retirar fundos da nossa carteira e enviar para alguém. Para isso, temos que gerar um pagamento nessa carteira Watch Only que está na máquina online. Depois, temos que guardar esse pagamento num ficheiro, copiar esse ficheiro, por exemplo, para uma pen, pegar nessa pen e levá-la para a máquina offline. Depois, vamos para a máquina offline, colocamos a pen, abrimos a nossa carteira que está instalada na máquina offline, importamos o ficheiro que tínhamos na pen, que é nada mais nada menos do que um pagamento, só que não está assinado. Depois de importar esse ficheiro, assinamos esse ficheiro, assinamos esse pagamento, e depois desse pagamento estar assinado, voltamos a guardá-lo na pen, pegamos na pen, inserimos novamente na máquina online, importamos na carteira que está instalada na máquina online, que é a nossa carteira Watch Only, e depois de importarmos esse ficheiro já assinado, ou esse pagamento já assinado, é só fazer o broadcasting para a internet.
ou seja, emiti-lo para a rede da Bitcoin. Se este método for utilizado corretamente, a tua carteira está protegida contra ameaças online, tais como vírus e hackers. As carteiras de armazenamento a frio são semelhantes às carteiras de hardware, com a exceção de que é utilizado um dispositivo informático de uso geral em vez de um periférico de uso especial. A desvantagem é que não é tão prático para fazeres uma transferência da tua carteira para outra. E também não é tão prático de transportar como uma carteira de hardware. O exemplo de uma carteira que permite utilizar este método é a carteira Electrum. Resumindo aqui, o processo de armazenamento a frio é basicamente composto por criar uma proposta para uma transação no sistema online, copiar a transação proposta para o sistema offline, rever a transação no sistema offline, endereço e montante. Se estiver tudo ok, assinar digitalmente a transação offline, depois copiar a transação assinada novamente para o sistema online e, por fim, transmitir a transação assinada para a rede da Bitcoin. Já nas carteiras quentes, ou as hot wallets, as chaves públicas e privadas estão todas no mesmo dispositivo, o que torna mais fácil gastar o dinheiro, o que as torna mais apropriadas para gastos do dia a dia. No entanto, são mais vulneráveis a malwares e a hackers. Dou-vos aqui um exemplo da Blue Wallet como uma carteira quente. Fazendo uma comparação aqui com o sistema atual, podemos ver a carteira quente como aquela conta à ordem, que temos ali o dinheiro pronto e se precisarmos de gastar é só colocar o cartão ou fazer o pagamento via MBWay. E podemos ver a carteira de armazenamento a frio como aquela conta poupança, onde se calhar colocamos mais dinheiro guardado e não está logo ali à mão se o quisermos gastar. E agora vamos a alguns exemplos de carteiras que são má ideia. A carteira custodial é onde uma exchange, corretora ou outro terceiro mantém as tuas bitcoins guardadas. A regra número 1 para armazenar bitcoin é esta. Se não possuis as tuas chaves privadas, então não és de facto dono das tuas bitcoins. Há muitos exemplos do passado onde aconteceu perda dos fundos devido à carteira de custódia. Algumas foram atacadas por hackers e os seus clientes ficaram sem as suas bitcoins. As carteiras web. As carteiras web têm todas as desvantagens das carteiras de custódia, não tens a posse direta das tuas chaves privadas, juntamente com todas as desvantagens das carteiras quentes. As carteiras de papel. As chamadas carteiras de papel são um método já obsoleto e inseguro que já não é recomendado. Elas simplesmente armazenam um único par de chaves públicas ou privadas em papel. Esta forma de armazenamento promove a reutilização de endereços, correm o risco de serem roubadas por impressoras e tipicamente confiam na criptografia JavaScript. JavaScript, que é uma linguagem de programação. Guardar carteiras na cloud. Isto é, armazenar a tua carteira numa solução de armazenamento na nuvem como a Dropbox, Google Drive, iCloud ou enviá-lo por e-mail para ti próprio através de um e-mail como um Gmail. Isto é muito semelhante a confiar num serviço de carteira custodial e não é recomendado pelas mesmas razões. Trago agora algumas dicas de armazenamento. Optem por endereços batch32. Este tipo de endereços vai-vos permitir pouparem nas taxas das transações. Uma característica que permite identificar este tipo de endereços é os 3 primeiros dígitos do endereço. Aqui neste endereço de exemplo podem ver que começa com B, C e 1. Os endereços do tipo batch32 costumam iniciar-se por estes 3 dígitos, BC1. Por isso, quando criarem a vossa carteira de Bitcoin para ser usada na blockchain, podem verificar os vossos endereços e ver logo se começam por BC1. Devem optar por carteiras que calculam automaticamente as taxas. A carteira Electrum, que já sugeri anteriormente, é um exemplo delas. Evita qualquer configuração que tenha somente uma cópia das chaves privadas. Os discos rígidos falham e os edifícios podem queimar ou ruir. Deves ter múltiplas cópias de segurança. Evita armazenar as chaves privadas de forma não encriptada. Evita utilizar taxas fixas. Uma boa carteira de Bitcoin utilizará vários dados para estimar uma taxa apropriada para ti, embora algumas sejam melhores a estimar a taxa do que outras. E deves testar também os backups ocasionalmente para verificar que estão funcionais. Resumindo, a ciência de armazenar Bitcoin consiste em manter as tuas chaves privadas em segurança, mas ao mesmo tempo tê-las à disposição quando pretenderes fazer uma transação. Deves guardar a tua carteira com palavra-passe. E para o caso de te esqueceres, podes recuperar os teus fundos com a frase semente. Se neste cenário nem a frase semente tiveres, diria que podes esquecer o teu dinheiro. Qualquer pessoa que descubra a tua frase semente pode também roubar toda a Bitcoin que tens lá guardada nessa carteira. Um exemplo de um método seguro é utilizar uma carteira de hardware,
uma carteira de múltiplas assinaturas ou uma carteira de armazenamento a frio. Estes métodos são aconselháveis para guardar maiores quantidades de dinheiro, como se fosse uma conta poupança. Ao criares a tua carteira, ela vai sempre gerar uma frase semente, escreves num papel e guarda-a num local seguro, ou em vários locais seguros como cópias de segurança. E o ideal seria utilizares a tua carteira com o teu próprio nó completo. E lembrem-se, not your keys, not your coins. Se não são as tuas chaves, não são as tuas moedas. Se não estás na posse das tuas chaves privadas, não estás na posse das tuas moedas. Tu só és realmente dono da tua Bitcoin quando transferes para a tua própria carteira, da qual és possuidor das tuas próprias chaves privadas. Quando guardas as tuas Bitcoins numa exchange, estás a guardá-las na carteira da exchange, onde eles possuem as chaves privadas da carteira. Deves enviar a Bitcoin da exchange para a tua carteira pessoal. Eu fiz aqui uma tabela para ilustrar as várias quantidades de dinheiro que devem ser guardadas nos diferentes métodos de armazenamento. Isto depende muito também do que é que uma pessoa considera pouco dinheiro ou o que é que considera muito dinheiro. Se calhar para algumas pessoas 300 euros é muito, mas se calhar para outras é pouco. Mas tentei-me aqui basear um pouco na classe média baixa, que é a maior parte das pessoas. Numa carteira quente, armazenar até 300 euros, por exemplo, para gastos diários. Numa exchange, se calhar até 1000 euros. Numa carteira de armazenamento a frio, já podemos se calhar pensar em armazenar maiores quantidades de dinheiro, por ser mais seguro. Numa carteira de hardware, se calhar guardar até 1000 euros. Mas há pessoas que guardam quantidades bem maiores de dinheiro, pois é um método também bastante seguro. Por isso é algo que deixo ao vosso critério. Numa carteira multi-assinatura, se calhar também podemos aqui guardar maiores quantidades de dinheiro, pois é também um método bastante seguro. E correr um nó completo com Bitcoin Core é também um método bastante seguro, dos métodos mais seguros que existe, por isso também podem guardar grandes quantidades de dinheiro lá. Isto é apenas uma tabela demonstrativa, isto depois vai depender de pessoa para pessoa, do método de armazenamento que se calhar se adequa mais à finalidade que a pessoa quer dar às suas Bitcoins e ao uso da carteira em si. Como funcionam as transações? As transações funcionam à semelhança do que acontece com a moeda tradicional, para comprar produtos, serviços ou a transferir dinheiro a alguém. As taxas da transação podem variar entre alguns cêntimos a alguns euros, dependendo da procura da rede e do grau da prioridade que queres colocar à tua transação. E também se estás a utilizar a rede convencional, que é a blockchain, ou a rede Lite. Explicando aqui um bocadinho melhor o grau de prioridade que acabei de referir, isto funciona assim. Pessoas que têm mais urgência nas transações podem escolher pagar mais taxas para a transação ir para o topo da lista. Pessoas que não têm tanta urgência na transação podem colocar até uma taxa mais baixa e a transação vai demorar mais tempo. Referi também que depende se estás a utilizar a blockchain ou a rede Lightning. Um dos motivos é o grau de prioridade, que só existe na blockchain. Na rede Lightning não existe esse grau de prioridade. Na rede Lightning as transações rondam 1 cêntimo ou 2, são muito baixas. Mas a maioria das carteiras calcula as taxas automaticamente, mas se quiseres também podes definir tu próprio as taxas de forma manual. A procura da rede pode também fazer aumentar as taxas das transações na rede blockchain. Os elementos importantes numa transação são o endereço do destinatário, que é como se fosse o IBAN ou o NIB, a quantidade de Bitcoin que vais transferir e a taxa que vais pagar. Onde gastar Bitcoin? Podes usar Bitcoin para comprar jogos, por exemplo, é possível comprar jogos da Xbox, presentes, livros, serviços, carros, é possível comprar um carro da Tesla e produtos da Microsoft, Amazon, eBay, etc. Locais que aceitem pagamentos Visa, existem cartões Visa que permitem a integração com Bitcoin, são exemplos o cartão Cash App e o cartão Fold. Deixo aqui também alguns sites onde depois podes ir procurar mais locais ou outros negócios que aceitem Bitcoin como forma de pagamento. Para residentes no UK, também deixo aqui um site onde podem encontrar locais que aceitam Bitcoin como pagamento. E para quem quiser fazer doações, podem também visitar este site. Tem lá os devs de Bitcoin, os programadores, e podem fazer a vossa doação e ajudar também aqui a evolução do projeto. Chegamos ao fim da secção 3. Vamos agora para a secção 4, onde vamos descobrir o que é a rede Lightning.